vai falar, né, através dessa lição. Que Deus possa te usar, Daiana, nessa manhã. Paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar aqui a professora diante da presença de Deus, para que seja esse instrumento de bênção para os nossos corações, que as nossas mentes, corações estejam abertos para receber o que Deus tem a nos revelar nesta manhã. Estenda a tua mão aqui em direção ao altar. Poderoso Deus, aqui está a tua serva Daiana, ó Pai, venha usá-la, Senhor, nesta manhã, na explanação desta palavra, ó Pai. Meu Deus, nós te louvamos pela vida dela, Senhor Deus, venha cobri-la com uma unção nova, Senhor Deus, renovadora, de bênção, e ser com teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja. Muito bom dia para todos vocês. Eu quero primeiramente fazer os meus agradecimentos, poder assentar. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede nesta manhã. Eu quero agradecer a superintendência da EBD, na pessoa do evangelista João Neto e da diaconisa Maria Helena. Quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante surpresa, só que Deus, Ele já havia me mostrado através de sonho. Eu ainda comentei aliás, o meu esposo comentou comigo, Daiana, quando você falou com João Neto, aliás, quando o João Neto falou com você, você contou para ele o sonho que você teve? Eu falei assim, não contei. E então estar aqui é debaixo das bênçãos do Senhor Jesus. E eu creio que Ele tem um tempo novo para a minha vida. E eu quero agradecer também aos irmãos que se fazem presente, a minha família, meus pais, meu esposo. Agradecer em especial aos pastores aqui desta igreja. Pastor Eliezer de Jesus, pastora Patrícia, por essa oportunidade. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos aqui que se fazem presente nesta manhã. Amém? Vamos dar início à nossa lição. O título da lição é Ageu, um chamado para despertar da inércia. E o que é inércia? Inércia é um princípio da física, também conhecido como a primeira lei de Isaac Newton. É a capacidade de resistir à mudança de movimento. Então, inércia nada mais é do que manter-se parado. E entre os sinônimos de inércia nós temos apatia, estagnação, inatividade, desânimo, prostração, indiferença, frieza e insensibilidade. Vamos dar início aqui à introdução dessa revista. Se puder projetar aqui para que todos possam acompanhar. Então, nesta lição nós veremos como Deus, por meio do profeta, repreende, desafia e anima o seu povo. As palavras proféticas mostram estreita relação entre as obediências e as bênçãos de Deus. O item 1 dessa lição vai falar sobre o cenário do profeta Ageu. O significado do seu nome é minha festa ou festivo. Provavelmente Ageu ele tenha nascido num período festivo de acordo com o calendário judaico. Não sabemos nada sobre o profeta. Na Bíblia não é mencionado quem seriam os seus ascendentes e se ele teve descendentes. Ageu ele foi o primeiro profeta a profetizar após o período do fim do cativeiro babilônico, juntamente com outro profeta, o profeta Zacarias, que será o tema da próxima lição. No item 1.1, nós vamos conhecer um pouco sobre o profeta. Ageu é o segundo menor profeta da Bíblia. O menor é Obadias, né? E então Ageu é o segundo menor profeta. O seu livro ele é composto apenas de 2 capítulos, onde o primeiro capítulo contém 15 versículos e o segundo 23. E a Bíblia ela divide os profetas em antes do período da Babilônia, que aí nós temos a maioria dos profetas. Durante o exílio nós temos Ezequiel e Daniel, que foram levados cativos para a Babilônia.
Jeremias, que ficou profetizando ali na destruição de Jerusalém. E pós-exílio nós temos os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que serão os temas das próximas lições. E provavelmente Ageu ele tenha nascido na Babilônia e retornou do cativeiro juntamente com Zorobabel, que era o líder civil da época. Só que não há um consenso se Ageu ele nasceu durante o período do cativeiro ou se ele nasceu antes do cativeiro, se ele foi levado juntamente com o povo que foi exilado. Tem até aqui um comentário na revista que eu quero compartilhar aqui. A ausência de ascendência pode significar que seu pai já caíra no esquecimento, que havia poucos profetas e que por isso o profeta era suficientemente específico e que ele era bem conhecido na pequena comunidade judaica. Tanto Baldwin como o manual bíblico apresentam a hipótese de Ageu ser um homem já muito idoso quando profetizou, podendo inclusive ter visto o templo antes da destruição, opinião baseada em Ageu 2, versículo 3. Então, como eu disse, não há um consenso em relação ao seu nascimento, né? O item 1.2 vai falar sobre a mensagem do profeta. Ageu, ele profetizou a fim de encorajar o povo na reconstrução do templo. O primeiro templo ele havia sido construído pelo rei Salomão, porém esse primeiro templo ele foi destruído pelos exércitos do rei Nabucodonosor. O segundo templo ele foi reedificado por Zorobabel, depois do retorno dos judeus que estavam exilados na Babilônia. E acima de todas as responsabilidades, o profeta é essencialmente o mensageiro do Senhor, o porta-voz de Deus. No livro de Ageu, ocorre por inúmeras vezes a expressão Senhor dos Exércitos. É uma expressão que é muito marcante. Trata-se de uma declaração que aponta para Deus como o Deus supremo do povo, o comandante supremo, o Deus todo-poderoso nos céus e na terra, o Deus onipotente, o Deus que conduz o povo à vitória. Agora, o item 1.3 vai falar sobre a convocação à reconstrução do templo. E eu quero ler aqui. A reconstrução do templo teve o seu início assim que os primeiros, deportados para a Babilônia, começaram a chegar em Jerusalém. Depois de preparados os alicerces do templo em 536 a.C., a forte oposição à obra retardou em muito a sua edificação, o que veio a acontecer 16 anos depois. Nesse intervalo de tempo, o novo rei Dario subiu ao trono da Pérsia e tinha boa vontade para com os judeus. Sobre a pregação de Ageu e Zacarias, a obra foi reiniciada dentro de 24 dias e a obra do templo acabada em 4 anos. Meus irmãos, e para a gente aprender sobre o livro de Ageu, faz-se necessário nós lermos também o livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6. E eu quero contextualizar agora aqui Esdras, para vocês entenderem a partir de qual momento surgiu o profeta Ageu, a partir de qual momento ele foi levantado como porta-voz de Deus. Deus, ele predisse através do profeta Isaías que um poderoso rei Ciro derrotaria a Babilônia e os seus deuses. Então Ciro, depois de vencer a Babilônia, no primeiro capítulo de Esdras, nós vamos notar que Ciro ele vai baixar um decreto liberando o povo a retornar para Jerusalém para a reconstrução do templo. Inclusive, Ciro ele vai devolver os utensílios que o rei Nabucodonosor havia tomado e estava sendo utilizado na casa dos seus deuses. E através do decreto de Ciro, cumpre-se a profecia do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Ciro é chamado no livro do profeta Isaías de servo de Deus. Isso porque ele foi o primeiro instrumento que Deus levantou para colocar o fim ao período do exílio dos judeus na Babilônia. Em Isaías 44, 28, diz: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada.
e ao templo tu serás fundado. Essa profecia do Isaías foi cerca de 200 antes do nascimento do rei Ciro. Então, Ciro traz a libertação ao povo judeu. Por isso, ele também é chamado por Deus de seu ungido. E a Bíblia deixa claro que todo o poder que Ciro tinha alcançado foi concedido por Deus, conforme Isaías 45, versículo 1. Então, após a libertação, o povo inicia-se primeiramente a construção do altar para sacrifícios, que se encontra lá em Esdras 3, versículo de 1 a 7. E em seu segundo ano, eles lançam a base do templo, Esdras 3, versículo de 8 a 10. E aí eu quero ler aqui, compartilhar Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes do pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Então, quando é lançada a base do templo, há um misto de emoções ali, de choros, tristezas, alegrias e júbilos. Os jovens, eles estavam felizes com o lançamento da base do templo. Só que os anciãos, os mais idosos, eles estavam tristes. Por quê? Porque eles estavam com saudade do primeiro templo feito por Salomão, que era um templo tão suntuoso, tão rico. Só que no capítulo 4 de Esdras, é relatada a resistência dos samaritanos, que eram os adversários de Judá, em relação à construção desse templo. No primeiro momento, os samaritanos, eles pedem para poder participar dessa reconstrução. Só que o governador da época, Zorobabel, nega essa ajuda. E, então, na tentativa de parar a obra, os samaritanos, eles enviam até o rei Atarxerxes uma carta com o seguinte teor. Essa carta vai estar mencionada lá em Esdras, capítulo 4, versículo 12 a 16. Eu vou ler apenas o versículo 13. Esdras 4, 13. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Então o rei Atarxerxes manda fazer uma investigação, e mediante essa investigação eles mandam parar a obra. E em Esdras 4, 21, ele dá a seguinte ordem: agora, pois, dai ordem para impedirdes aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que eu lhe dê uma ordem. E aí, mediante isso, a obra da reconstrução ela ficou parada por cerca de 16 anos. Então, o rei Dario vai suspender a lei do rei Atarxerxes. Daí, mediante a suspensão dessa lei, levanta-se o profeta Ageu. E Ageu é mencionado no livro de Esdras, capítulo 5 e capítulo 6. E Ageu, ele vai profetizar para duas figuras muito importantes, que é o Zorobabel, que é o líder civil da época, e Josué, que é o líder religioso da época, e consequentemente ele vai profetizar também para o povo judeu. E nota-se no decorrer da lição que primeiramente a liderança ela vai atender ao chamado do profeta. Consequentemente, o povo vai atender ao chamado da liderança e do profeta. Então, primeiro Deus ele vai despertar a liderança, depois Deus vai despertar o povo. Por isso que é tão importante hoje, nos dias de hoje, a gente avaliar o perfil da liderança, porque o líder, ele pode ser bênção, ou ele pode ser um problema na vida dos seus liderados, uma pedra de tropeço. E isso é em todos os âmbitos, seja no âmbito religioso, no seu trabalho. O líder ele tem um papel de ser uma pessoa ativa, ele não pode ser neutro. Então, a intenção do inimigo foi fazer com que a obra fosse parada. No entanto, após a liberação da reconstrução, o povo começa a dar desculpas. E
Nós somos mestres, né, em dar desculpas para não avançarmos na obra do Senhor. Nós damos desculpas para não cumprir o propósito do Senhor. Nós damos desculpas para não fazer o ID do Senhor. E com esse povo não foi diferente. Em Filipenses 2,13, Deus fala: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, primeiro ele age em nós. Primeiro ele nos desperta o querer e o realizar. Primeiro Deus nos tira da inércia. Só depois é que Deus ele vai nos usar. Ou seja, só depois que Deus nos despertar é que ele vai agir através de nós. Nós somos apenas instrumento, né, nas suas poderosas mãos. E uma vida com Deus, ela precisa vir antes de um trabalho para Deus. É necessário termos intimidade no secreto. Em Mateus 6,6 fala que é necessário fecharmos a porta do nosso quarto e orar a Ele, pois Ele nos vê e nos recompensará. E o livro do profeta Ageu, ele é composto de 4 profecias, que tem uma duração média de 4 meses, essas profecias. E o profeta, quando ele faz a primeira profecia, acontece no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. E nessa data era comemorada a festa da lua nova, de acordo com o calendário hebraico. Ou seja, ele aproveitou a reunião do povo para proclamar a mensagem e correspondia ao mês de agosto. E dessas 4 profecias do profeta Ageu, há 2 mensagens que são bastante importantes, que é a reconstrução do templo e também a vinda do Messias presente e futuro, até porque Jesus ainda não tinha se feito homem e não tinha habitado aqui na terra. Agora eu vou até inverter aqui um pouquinho o tópico da lição. A gente vai lá para Ageu para hoje, o item 3 da lição. Ageu encontrou um povo desanimado para a reconstrução de uma obra que havia começado a ser feita alguns anos após a volta do exílio babilônico. Mas o povo se intimidou com a oposição dos inimigos, principalmente dos samaritanos. A obra do templo precisava ser concluída, mas além de desanimados, intimidados e sem recurso, o povo estava com suas prioridades focadas em suas vidas particulares. Estavam preocupados em reerguer suas casas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. A palavra de Ageu foi um encorajamento para pôr fim naquele estado de letargia espiritual, que foi o que eu acabei de explanar aqui, né? Agora, item 3.1, prioridades erradas. O povo, meus irmãos, eles estavam preocupados com as suas casas apaineladas, ou seja, com acabamentos luxuosos da sua casa, enquanto a casa de Deus ela permanecia em ruínas. O descaso com a casa de Deus estava trazendo más consequências para o povo judeu. Ageu 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Então, eu quero até levar vocês a uma reflexão esta manhã, que nós não sejamos como este povo, que estava investindo, porém Deus não estava abençoando o trabalho de suas mãos. Esse povo, ele não estava tendo retorno dos investimentos que eles faziam, porque eles semeavam, mas a colheita era pouca. Eles bebiam, mas não se saciavam. Eles comiam, mas nunca estavam satisfeitos. Vestiam, mas continuavam a sentir frio. Então, e essa mensagem aqui de Ageu, a gente pode até fazer um paralelo com dízimos e ofertas, porque nós não podemos reter o que não é nosso. Em consequência disso, é que Deus estava trazendo prejuízos para esse povo. Deus não estava satisfeito com o que estava sendo entregue na sua casa, pois o povo ele estava levando as sobras. Deus faz um alerta para que o povo reconsiderasse o seu caminho que eles estavam tomando. Em razão do descaso com a casa de Deus, Deus vai reter a chuva, reter o orvalho. Tem até um comentário aqui na revista, no item 3.1, que foi feito pelo Bispo Ides. Eu vou compartilhar aqui.
Ageu propôs que os judeus tomassem como referencial o dia que eles voltaram ao projeto de Deus e recomeçaram a reconstruir o templo. Tendo isto em mente, sempre que surgissem dificuldades, eles poderiam voltar lá e perguntar qual era a nossa situação antes deste dia. Ageu 2, de 15 a 17. E como ela veio a ser depois, Ageu 2, versículo 18 e 19. O que Deus nos mandou fazer a respeito e como Ele reagiu à nossa obediência? Por este referencial, eles seriam advertidos contra possíveis desvios de propósito e estimulados a permanecerem fiéis às prioridades de Deus. No item 3.2, vai falar sobre a importância do encorajamento mútuo. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 14, fala que Deus suscitou o espírito dos líderes, depois o povo. Deus então começou a agir nesses corações, uma transformação começou a acontecer de dentro para fora. E Deus é o único que tem o poder de nos convencer, o homem do pecado, e nos encorajar a agir com fé. O que fala em Ageu 1,14? E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E a segunda mensagem do profeta Ageu encontra-se em Ageu 2, versículo 1. Novamente, Ageu ele vai proferir essa mensagem numa festa. Desta vez, é a festa do Tabernáculo. Novamente, a cidade estava cheia. Ageu ele usa a estratégia de profetizar quando o povo estava todo reunido. Pelo menos nessas duas primeiras profecias que ele fez para o povo. E ele acaba fazendo jus ao seu nome, que é minha festa, ou festivo. Por quê? Porque as duas primeiras mensagens foram ditas em um dia festivo, e esse é o significado do seu nome, né? E Davi, quando ele foi falar com seu filho Salomão sobre a reconstrução do templo, ele disse para o seu filho: seja forte e corajoso. E agora era o próprio Deus, através do profeta, que estava falando para que o povo fosse forte e corajoso. E eu vou até compartilhar aqui, 1 Crônicas 28, 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E agora era o próprio Deus, através do profeta, falando ao povo em Ageu 2, versículo 4. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta, então, vai lembrar o povo que assim como Deus esteve presente na travessia do deserto, após a libertação do Egito, agora era Deus que se fazia presente na reconstrução do segundo templo. Aí agora a gente vai voltar lá para o item 2.2. O novo templo. No capítulo 2, versículo 3, o povo ele estava preocupado com a inferioridade do segundo templo, se comparado ao primeiro templo que havia sido construído pelo rei Salomão. Em Ageu 2:3 fala: que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Só que no versículo 8 do mesmo capítulo, Deus vai responder: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E isso acabou tranquilizando, encorajando o povo para levar adiante a obra da reconstrução. Aqueles que estavam desanimados pelo fato de que o novo templo não estaria à altura do antigo templo, edificado por Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a
seu ouro, sua prata, agora eles podiam descansar na providência do Senhor. E eles não tinham a mesma riqueza que estavam disponíveis no tempo que Salomão fez a construção do primeiro templo, mas a obra seria terminada, porque o próprio dono do ouro e da prata estava envolvido na obra. Deus, ele estava comprometido com o término dessa obra. E Deus, se ele quisesse, ele tinha um poder de fazer com que o segundo templo fosse superior ao primeiro templo em riqueza. Só que Deus, ele não estava preocupado com essa riqueza material. Ele estava preocupado com as riquezas espirituais, na presença que seria manifestada pelo dono do ouro e da prata. Se o primeiro templo foi esplendoroso em riqueza, esse seria esplendoroso em glória. Em Ageu 2:9 fala: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E muitos, a gente até já é acostumado a ouvir que muitos remetem a aplicação desse versículo a bens materiais, a riqueza, a prosperidade. Só que esse texto, ele se trata de um texto profético e messiânico, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. O último e maior templo por meio do qual manifestou a sua glória foi Jesus, e ele mesmo testificou isso lá em João 2,19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. O templo, ele tinha passado por muitas reformas quando Jesus esteve aqui na terra, mas os alicerces eram os mesmos que haviam sido lançados pelo profeta Ageu. O segundo templo, ele teve a honra e a presença de ter o Salvador do mundo, mesmo que esse segundo templo, ele tinha sido melhorado e decorado pelo rei Herodes. Agora o item 2, a necessidade de arrependimento. Ageu pontuou em sua mensagem que o povo deveria construir a casa de Deus, e embora eles estivessem desanimados, o Senhor os encorajou através do profeta, dizendo que se agradaria do templo e nele seria glorificado, pois o Senhor busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado. Ageu 2, de 4 a 5, e 1 Coríntios 4, 2 e 15 e 58. Então, a terceira mensagem do profeta fala da santificação do povo. Antes de colocar pedra sobre pedra, Deus queria que esse povo se santificasse. Em Ageu 2, versículo 12 e 13 diz: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura isto ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse a Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. E aí, eu quero até trazer um exemplo aqui, porque o pecado, ele tem um poder de contaminar, assim como uma doença transmissível. Igual nós vivemos aí na época do Covid, né? Onde uma pessoa saudável, ela não podia fazer a visita para alguém que tinha o vírus, porque o risco de contaminação era muito alto, né? Era necessário até ter isolamento dentro da própria casa, e o pecado é da mesma forma. Porque a chance da gente se contaminar é altíssima, por isso que nós devemos ter esse cuidado de avaliar com quem nós estamos andando. Porque certas pessoas, elas podem nos influenciar e nos fazer com que nós afastemos da presença do Senhor. O salmista, no capítulo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ao contrário, meus irmãos, alguém que é saudável, ela não tem o poder de curar alguém que esteja doente através do toque. A santidade é da mesma forma. A santidade, ela não tem o poder de purificar através do toque. Ela não pode ser transferida à santidade.
A santidade, ela tem que acontecer de dentro para fora. E os judeus, eles não se tornariam santos simplesmente pelo fato de estar tocando no templo. Deus, ele estava preocupado com o coração do povo judeu, com a vida reta diante do Senhor. Amém? Agora, item 2.1 da lição. O povo obedece a Deus. E Deus, quando eu estava estudando esse item aqui, 2.1, me trouxe à memória quando o profeta Samuel disse para o rei Saul que obedecer era melhor sacrificar. E vocês sabem qual foi o fim, que Saul levou mediante a não obedecer uma ordem, uma determinação que vinha do Senhor Deus. Por isso que hoje nós também precisamos ser submissos à vontade de Deus, mesmo que a vontade dele não coincida com a nossa vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, o princípio de obedecer é melhor que sacrificar, ele é válido para os dias de hoje também. E mediante a obediência, Deus vai prometer abençoar o povo. Diante das mensagens do profeta Ageu, aprendemos que, como servo de Deus, devemos estar comprometidos com a obra do Senhor. Esse comprometimento deve ser de tal modo que o reino de Deus deve ter prioridade sobre o nosso conforto pessoal. É igual diz lá em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E no item 2.3, Deus vai prometer abençoar o povo. Em Ageu 2:19 diz: porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Então a obediência, ela vai trazer consequências imediatas. Deus vai prometer, ele promete abençoar as futuras colheitas do povo, a partir do momento que eles deram o primeiro passo para a sua mudança de dentro para fora, de santificar, de buscar a Deus como prioridade. A obediência, meus irmãos, ela traz vitória. A obediência nos proporciona uma vida abençoada, que possamos obedecer a Deus e a sua palavra, porque Deus, ele se agrada. E, consequentemente, ele irá nos abençoar de maneira sobrenatural. E agora o item 3.3 da lição. Promessas valiosas de Deus. Deus, ele fez uma promessa a Zorobabel dizendo que o faria como um anel de selar. Ageu 2, versículo 21 e 23. O anel de selo continha o nome do rei, e era isso que validava os documentos daquela época. O anel de selar, portanto, representava a autoridade do rei. Zorobabel, governador de Judá e descendente de Davi, seria o anel de Deus. Seria o anel de selar de Deus, seu representante oficial na terra. Essa profecia ultrapassa Zorobabel, remetendo para o Messias que haveria de vir. Então, a quarta e a última mensagem do profeta Ageu vai ser destinada exclusivamente para o Zorobabel. E Zorobabel, ele era da linhagem do rei Davi. Em Mateus 1:12, na genealogia lá de Jesus, fala no versículo 12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Tem um comentário aqui na revista, que eu também quero compartilhar nesse item 3.3. A mensagem com que o livro de Ageu termina é uma mensagem de encorajamento para o governador Zorobabel. E Yahvé haverá de abalar as coisas, tanto no céu quanto na terra, para que a nação de Israel gozasse de paz e chegasse a ocupar um lugar legítimo de liderança. Teria de haver um tremendo abalo, reinos teriam de cair para que Israel fosse capaz de soerguer-se. Ora, nenhum grande abalo ocorreu nos dias de Zorobabel, pelo que a maioria dos intérpretes vê aqui uma promessa messiânica relacionada à era do reino de Deus.
E o Novo Testamento nos revela que Cristo é o templo final. Em João 2, versículo 21 e 22, diz: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Hoje, a igreja, que somos nós somos o templo do Espírito Santo, identificada pelo apóstolo Paulo como o templo de Deus. Jesus é a cabeça deste glorioso corpo. Ele nos escolheu para que juntos fizéssemos a missão de anunciar o seu reino, anunciar as boas novas. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, 17, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. Jesus nos comprou pela sua vida ali naquela cruz. E nós não temos direito de fazer com o nosso corpo, que é templo do Espírito, coisas que desagradam ao Senhor, ou que não glorifique a esse Deus. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos nos afastar e não nos entregar às paixões da carne. O corpo de Cristo ele é formado por muitas pessoas, cada um com seus dons diferentes, com suas particularidades, mas que se completam e que têm em comum um coração transformado por Jesus. As várias partes deste corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz para o mundo perdido. E aí agora aqui na conclusão, o profeta Ageu usa a histórica para celebrar a glória suprema do templo messiânico definitivo, que ainda estava por vir, e incentiva as pessoas com a promessa de paz, prosperidade, governo divino e bênçãos ainda maiores durante o milênio. Dado a nossa limitação, nem sempre conseguimos enxergar a grandeza dessas bênçãos, porque ficamos focados apenas nas bênçãos materiais. Então, meus irmãos, a conclusão dessa mensagem é que o cumprimento dessa promessa se dará com a segunda vinda do Senhor Jesus, do Messias. Quantos aqui esta manhã aguardam por essa vinda ansiosamente? Amém, glória a Deus. Então, essa lição, ela nos convida a nós a despertarmos da inércia, do comodismo, da nossa zona de conforto, e que possamos sempre dar o nosso melhor ao Senhor, oferecer a Deus o nosso melhor culto, o nosso melhor louvor, que possamos investir no nosso relacionamento com Cristo, lendo as Escrituras Sagradas, orando, jejuando, buscando ao Senhor, que possamos dedicar o nosso tempo ao Senhor dos Exércitos, glorificando a Deus, comprometidos com a sua obra. Nós precisamos ser comprometidos com a obra do Senhor, vivendo uma vida de santidade e servindo a Deus com alegria e fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer nesta manhã por essa rica oportunidade e eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que o profeta Ageu está falando, através que o próprio Deus está falando através da vida do profeta Ageu para a igreja, que possamos nos despertar e fazer o melhor aqui na casa do Senhor, que possamos ter o compromisso, que possamos ser comprometidos com a obra de Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Daiane. A nossa professora Dayana, hoje